Bom dia. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Queridos, hoje eu quero iniciar mais um estudo no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Para o vídeo não se tornar muito grande, porque nós sabemos que a vida não para, o nosso dia a dia não para, independentemente de tudo, e fica um pouco difícil, na verdade, abrir um vídeo e ver um vídeo de 40 minutos, 50 minutos, de 1 hora, e para fazer com que você possa acompanhar este estudo do Evangelho de Mateus capítulo 5, nós vamos fazer então da seguinte forma: nós vamos dividir versículo por versículo. Ou seja, Mateus capítulo 5, versículo 1, um vídeo. Mateus capítulo 5, versículo 2, outro vídeo. E assim consecutivamente. Para que você possa acompanhar, para que você possa ouvir e entender, acompanhando versículo por versículo, lendo e interpretando versículo por versículo, porque o estudo ele tem que ser assim, ou seja, tem que ser uma leitura que para versículo por versículo. Amém? Eu tenho a certeza que vai ser bem proveitoso. A palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, proveitosa para ensinar, para consolar, para edificar, para exortar, para instruir. A palavra de Deus, ela é o nosso manual. A palavra de Deus, ela contém tudo aquilo que nós precisamos, todos os nutrientes. Tudo o que nós precisamos está na palavra de Deus. Então, quando nós estudamos, quando nós meditamos, quando nós buscamos, nós estamos nos santificando, nós estamos comendo da palavra de Deus, nós estamos bebendo da palavra de Deus, nós estamos nos fundamentando e nos alicerçando na palavra de Deus. Adquirindo então maturidade, adquirindo então sabedoria, adquirindo então discernimento, adquirindo então conhecimento. Porque Oséias fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos estudar as Escrituras, nós precisamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Não somente ler, mas ler e entender. Ler para entender, não somente ler para dizer que lemos. Mas nós precisamos ler e entender. Meditar e entender, compreender, ter a compreensão, ter uma mente iluminada, ter uma mente esclarecida. Amém? Que o Senhor, Ele venha colocar no seu coração esse desejo de estar acompanhando e que nós possamos crescer juntos, frutificar juntos, ser consolados juntos, ser exortados juntos, ser encorajados juntos e que este estudo ele venha ser proveitoso na sua vida, que ele venha frutificar na sua vida, que ele venha produzir vida, esperança, conhecimento, sabedoria, mais de Deus. Amém? Louvado e glorificado seja Deus. Então, antes de nós entrarmos no capítulo 5 de Mateus, do qual nós vamos estudar, nós precisamos voltar um pouquinho atrás. Nós vamos ver então o Evangelho de Mateus, do capítulo 1. Nós vamos ver o nascimento do menino. O nascimento do Messias, aquilo que havia sido profetizado em todo o Antigo Testamento, aquilo que havia sido profetizado, o qual era aguardado, o qual era esperado pelo povo de Israel. E agora então esse menino ele vai nascer. Agora a profecia vai se manifestar. Agora o Messias ele vai nascer. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Dá-se então agora o nascimento do menino. Esse menino ele nasceria então da Virgem Maria. Ele seria concebido pelo Espírito Santo no ventre desta mulher. Agora essa mulher daria à luz então a um menino.
Aleluia. Então, agora o menino ele vai nascer na Judeia. Agora o menino ele vai nascer. Aleluia. A virgem conceberá e dará à luz um filho e chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer conosco. Deus conosco. Aleluia. E nós vamos ver então que após o nascimento do menino, agora uns magos, eles vêm de longe para ir até o menino. Agora então eles saem do Oriente e agora vão para Jerusalém. Agora eles chegaram a Jerusalém e eles vão então ter com o rei Herodes, que é chamado Herodes o Grande. E agora eles vão perguntar: ora, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Herodes, quando ouviu isto, ele enfureceu-se, ele alarmou-se e agora mandou então reunir todos os principais sacerdotes e os escribas, e perguntando-lhes então onde esse menino realmente ia nascer, onde esse Cristo, onde esse menino ia nascer. E os profetas então, e os mestres da lei então, eles foram chamados e agora então eles foram à lei, aos profetas, e eles disseram que esse menino iria nascer em Belém da Judeia, para que se cumprisse a palavra dos profetas: pois de ti sairá um guia que apacente o meu povo Israel. E então Herodes, ao saber disso, ele manda chamar os magos e agora então dá-lhes uma ordem para que eles fossem até esse menino, para que eles encontrassem, procurassem esse menino diligentemente e para que, quando o encontrassem, viessem então até ele, para que ele pudesse também ir e adorar esse menino. E nós vamos ver que após esse acontecimento, após então os magos encontrarem o menino e o adorarem, nós vamos ver que os magos tiveram uma revelação de Deus para não voltar a Jerusalém, para não ir a Jerusalém, mas para voltar por um outro caminho. E nós vamos ver que lá na frente, Deus, através dos seus anjos, também traz uma revelação, um sonho a José, para que José pegasse o menino e a sua mulher e levasse então o menino agora para o Egito. Porque Herodes queria matar, porque muitos queriam então a morte do menino. Então Deus traz o livramento sobre o filho, sobre Jesus. Leva então agora o filho, manda então recolher o filho e levar então para o Egito. Somente o menino voltaria depois de Herodes morrer. E nós vamos ver isso acontecendo. Nós vamos ver então que lá na frente, Herodes então agora ele vai morrer. Nós vemos que Herodes, ao saber que os magos não voltaram, ele agora manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, que era mais ou menos o tempo do qual os magos haviam falado. Então ele manda matar todas as crianças daquela zona, daquela província de 2 anos para baixo. E nós vamos ver o livramento. E ao mesmo tempo, lá na frente, nós vamos ver Herodes morrendo. E agora então, o anjo do Senhor manda então trazer novamente o menino para Israel. Agora o menino poderia voltar para que a palavra de Deus se cumprisse, para que aquilo que os profetas disseram: do Egito chamei o meu filho, conforme a palavra do Senhor. E agora então o menino volta para Israel. Mas naquele tempo quem estava então agora tomando o lugar de Herodes era o filho Arquelau. E José então ele temeu, e por revelação Deus havia então dito a ele para ir então agora para Galileia. E foi e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprir o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Então você vê que a palavra de Deus, ela começa, as profecias elas começam a se manifestar. As profecias elas começam a acompanhar a vida de Jesus. As profecias elas começam a se cumprindo na vida de Jesus. No capítulo 3 nós vamos ver então o início do ministério de João Batista. João Batista é aquele que viria preparar o caminho do Senhor. João Batista era aquele que viria antes de Jesus. E ele dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus.
Este é aquele de quem o profeta Isaías dizia: voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai os seus caminhos, as suas veredas. João, então, ele estava lá no Rio Jordão a batizar. Ele batizava, então, para remissão. Ele batizava na água para remissão de pecados. Mas João Batista, ele deixou bem claro que ele batizava com água, mas que haveria de vir um que era bem maior e mais poderoso do que ele, o qual não batizaria com água, mas batizaria com o Espírito Santo e com o fogo. Aleluia! Então nós vamos ver o capítulo 3, é então o início de João Batista. É então João Batista anunciando que o reino de Deus estava próximo, anunciando que Jesus estava vindo, que o Filho, que o Messias, que o Cordeiro que tira o pecado estava vindo à terra. E nós vamos ver então o finalzinho de Mateus capítulo 3, dá-se então agora o início do ministério de Jesus. Jesus então aos 30 anos, Jesus então agora, ele vai até João. Ele agora então teria que ser batizado por João Batista para que se cumprisse a justiça de Deus. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João tentava então dissuadi-lo dizendo: eu preciso ser batizado por ti e vens tu a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu, João permitiu. Então Jesus agora, ele foi batizado. E naquele instante abriram-se os céus. E foi visto então o Espírito Santo descendo como pomba, repousando em Jesus. E uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então nós vamos ver aí o início. Jesus, ele é batizado no Rio Jordão por João Batista. E Jesus então agora, no Evangelho de Mateus capítulo 4, Jesus então agora ele é levado pelo Espírito de Deus ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo, por Satanás. Jesus então agora vai jejuar 40 dias e 40 noites. Após esse jejum, Jesus teve o quê? Fome. Jesus estava fraco, Jesus tinha fome. E depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador, Satanás, chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, não só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Aleluia. Então, nós vemos que Jesus foi batizado, Jesus foi para o deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado. Jesus então, ele vence a tentação, Jesus então vence o maligno, e agora então Jesus começa o seu ministério. Jesus agora então, ele vai para a Galileia. Quando Jesus então ouve que João, que estava preso, ele agora volta para a Galileia, deixando Nazaré, e ele foi morar para Cafarnaum. Vejam, para que a palavra de Deus, para que aquilo que o profeta Isaías se cumprisse: terra de Zebulun e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. E o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam na região e sombra da morte raiou-lhes a luz. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, porque próximo está o reino dos céus. Jesus então agora começa o seu ministério. Jesus agora vai então até Pedro, que é Simão Pedro, e André, fazendo desses dois os primeiros seus discípulos.
fazendo deles então agora pescadores não mais de peixe, mas pescadores de homens. Jesus então agora vai dar continuidade e vai então até a outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, Zebedeu, que estavam então consertando as redes. Jesus então agora chama também esses dois para abandonar o barco, para abandonar a profissão, para abandonar a sua vida, para seguir então Jesus. E agora Jesus, ele começa então a sua campanha sobre toda a Galileia. A Bíblia fala que ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o evangelho do reino, ele curava todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama correu toda a Síria, traziam-lhe então todos os enfermos acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. Seguiam-no uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. E agora nós chegamos então a Mateus capítulo 5. Aqui então nós vamos ver que Jesus agora, por onde ele andava, grandes multidões o seguiam. Então o capítulo 5 nos mostra Jesus vendo então agora essas multidões que estavam então a o seguir. E vemos então que ele agora sobe a um monte. E assentando-se, todos os que o seguiam agora aproximaram-se dele. E é nesse momento que Jesus então naquele monte sentado, ele começa então ensinando os seus discípulos e para aquela multidão acerca do reino de Deus. Repare numa coisa. João pregava e chamava o povo ao arrependimento, porque o reino de Deus estava próximo. E Jesus chega então agora e vai dar continuidade a essa mensagem. Mas agora o reino de Deus já havia chegado à terra. Agora o reino de Deus estava ali, diante daquela multidão. Agora Jesus representava esse reino. Agora Jesus representa esse reino. Agora Jesus ele apresentaria o que é de fato esse reino, de como é esse reino e como são todos aqueles que são alcançados, com o tempo a esse reino, todos aqueles que vão ser inseridos no seu reino. Então, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, diz respeito a isso mesmo. O capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus vai tratar então a respeito de grandes verdades espirituais acerca do seu reino. Jesus, então, representa, o Mateus capítulo 5 ao 7, representa então o caráter do reino. Representa então o que é viver o reino, qual o papel desse reino, como é viver inserido nesse reino, mas ainda vivendo então nesta terra. Aleluia! Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler então agora o versículo 3, é este versículo 3 que nós vamos estudar hoje. Aleluia! Olha, Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Pobres de espírito são todos os que são humildes, os quais não se exaltam, os quais não são orgulhosos ou soberbos, mesmo que estes sejam considerados insignificantes aos olhos dos outros, insignificantes aos olhos do homem, do mundo. Estes pobres de espírito que Jesus fala aqui, eles têm então a humildade de reconhecer quem eles são diante de Deus. Eles não se iludem, eles não se enganam a si próprios, eles não vão viver para si próprios, para seus próprios deleites, para suas próprias vontades. Mas eles vão viver de forma natural para Jesus Cristo. Os quais vão viver então na presença de Deus, sempre reconhecendo a sua pequeninice, reconhecendo quão eles são pequenos, vivendo então uma vida de humilhação diante de Deus. Estes pobres de espírito, eles podem ser considerados aqueles que não aparecem, aqueles que não recebem então a honra do mundo, a honra dos homens, aqueles que fazem então tudo no oculto.
onde ninguém está vendo, onde ninguém está. Os que gostam então de ocupar os lugares mais baixos, os lugares mais pequenos, porque este é o lugar adequado para eles, pobres de espírito. A pergunta é: você é pobre de espírito? Você se parece com esta pessoa? A sua vida, ela tem semelhanças desta pessoa? Você se definiria esta pessoa? Você precisa questionar. Você precisa se examinar. Jesus está ensinando então aqui o padrão do reino, o caráter do reino, a ética do reino, o caráter desse reino. Então, medito sobre o que é pobre de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Queridos, em nome de Jesus, que nós possamos refletir sobre isto e que, em nome de Jesus, se nós não somos parecidos, se nós não somos semelhantes a esta definição, alguma coisa está mal da nossa vida. É tempo de consertar, é tempo de nos arrepender, é tempo de buscar uma mudança, é tempo de buscar uma transformação. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te glorificar, Pai. Eu quero te agradecer por este momento e por esta oportunidade de podermos, Senhor Deus, ter a liberdade para poder meditar na Tua Palavra, para poder estudar na Tua Palavra. Senhor, obrigado por este estudo, Pai. Obrigado por estes ensinamentos. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor Deus, a nos examinar a nós próprios, a não julgar, Senhor Deus, o nosso próximo, mas a nos julgarmos a nós próprios, fazendo conforme a Tua Palavra nos diz, para nos examinarmos a nós próprios, para nós nos julgarmos a nós próprios. Meu Deus, nos ajuda, Senhor Deus, a entender, Pai, ó Deus, o que é ser pobre de espírito. E que, Senhor Deus, que nós possamos ser, Senhor Deus, esses pobres de espírito, esses homens quebrantados, esses homens, Senhor Deus, que se rendem, esses homens, Senhor Deus, que vivem uma vida de humilhação perante o Senhor, estes homens e mulheres, Senhor Deus, que não são soberbos, que não são arrogantes, Senhor Deus, mas que vivem uma vida, Senhor Deus, completamente, Senhor Deus, entregue ao Senhor, uma vida de submissão. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, e que tudo isto, Pai, que nós meditamos, tudo isto que o Senhor nos trouxe, Pai, que se torne uma verdade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Logo, logo estaremos então continuando para o versículo 4. Amém? Eu estarei publicando versículo por versículo. Este acabou até por durar um pouco mais. Eu peço desculpa por isso, mas que você possa ir comigo do início até o fim. Amém? Que isto venha a ser bênção nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.